Bem, vamos à segunda parte. Poor Things, Pobres Criaturas, com Emma Stone, que está concorrendo ao Oscar. Segunda parte. A primeira parte eu termino falando de Plutão, que entra em Aquário. Pois é, Plutão entra em Aquário definitivo novembro, dezembro desse ano de 2024. E ele está, desde o ano passado, numa região que fica entre 0 e 1 graus de Aquário, e agora, junto com o Oscar, ele vai estar também entre 1 e 2 graus de Aquário, nesse período. Depois ele começa a retornar em agosto, depois entra em Capricórnio novamente, pega o finalzinho e retorna ao movimento direto, entra em Aquário definitivo por 20 anos, os próximos 20 anos. E eu começo a falar na primeira parte que Plutão é das linhas mestres desses filmes. E é interessante, e tem outros além dos que eu falei, né? Tem uns que estão no Netflix também que são maravilhosos, também que vocês podem ver lá, filmes de Oscar, né? Mas assim, inicia o filme com um suicídio de costas. Isso significa Plutão está indo embora de Capricórnio. E o Plutão exatamente está em cima de uma estrela fixa. O que é estrela fixa? É como um sol, né? São estrelas. Há anos e anos-luz daqui da Terra, essas estrelas que a gente vê. Existe um estudo astrológico muito profundo sobre estrelas fixas. E Plutão está exatamente, mas exatamente agora, em conjunção com uma estrela Alfa, né, que é a estrela mais brilhante da constelação de Sagitário. Não é a constelação maior de Sagitário, é o Sagitário. Ela chama Farsa, né, uma estrela que briga, combate, que tem discussão, que tem argumentos, que tem um diálogo, né? E ela tem uma inteligência muito grande, né? E ao mesmo tempo, em batalhas, não é muito bom porque pode ter mortes, né? Isso mostra no filme Poor Things, né? A estrela Farsa, que é a estrela mais forte de Sagitário, tá 1 grau e pouquinho de Aquário, ela é responsável por uma coisa chamada brigas de relacionamentos, né? Então, uma das coisas interessantes é a gente pensar, tem brigas ativas e tem brigas passivas, né? As brigas ativas, né, são brigas, mortes, assassinatos, etc., né? A briga passiva, ela é na área, por exemplo, área jurídica, alienação parental, vingança, falar mal, dedurar, né? Contar segredos, tudo isso tem a ver com a estrela Farsa, e Plutão está exatamente em cima. E por ela ter essa área da argumentação, da discussão, de buscar, né, algo, e também tem algo sobre ciúmes muito forte, né? Ela entra nesse período, e o filme representa exatamente essa estrela. E também tem uma outra estrela, para quem gosta de estrelas fixas, né? Que é Beta Crateris, né? Que seria na constelação da Taça, que está a uns 29 graus e pouco de Virgem, ou seja, está trígono com esse Plutão, colada na Hidra, né? Que é a chance de rever uma nova forma de se relacionar, né? Essa estrela também. Ou seja, é a chance de fazer um upgrade, né? Seja na sociedade, seja no relacionamento familiar, relacionamento pessoal, né? E essas duas estrelas, juntas com Plutão entrando em Aquário, elas são muito significativas. Vou falar um pouco mais sobre essa estrela, porque se vocês pegarem no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
a estrela estava igual Plutão hoje. Ela estava saindo de Capricórnio e entrando em Aquário. E quando uma estrela, tipo Régulos, tipo Alcione, sai de uma constelação e entra em outra, há uma mudança significativa na história do mundo. E a gente tem agora essa estrela, principalmente a Farsa, que na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela entra em Aquário, sai de Capricórnio, a estrela fixa não fica retrógrada, né, pela movimentação da Terra. E nessa época, a gente tinha guerras, os homens iam para a guerra, muitos morriam, ou seja, muitos não voltavam, outros voltavam completamente fracos, depressivos, depreciando a vida, sem vontade, sem garra, não conseguiam mais voltar a trabalhar, viram amigos mortos e etc. A gente sabe dessa história. E ao mesmo tempo, as mulheres começaram a trabalhar para preparar alimentos, cantis e coisas, vestimentas para os soldados. Com o tempo, elas começaram a coordenar famílias, né, de uma forma diferenciada que era antes. Então, essa farsa entrando em Aquário, nesse período, ela começa a mostrar, quando dá meio grau, a gente tem o relatório Haidt, né? E assim vai indo por diante, né? E tem até um livro interessante, Mulheres que Correm com os Lobos, que também traz farsa entrando em Aquário, uma nova concepção, um novo conceito, e de alguma forma um empoderamento nessa parte de relação com argumentação, né? Combatendo e com argumentação. Só não pode ir direto. Se for direto, o perigo de morte é iminente. E então a parte bacana de astrologia é ver essa interação do filme mostrando Barbie, Poor Things, né? Mostrando a força da pessoa independente do sexo, né? Principalmente no Pobres Criaturas, depois de toda aquela epopeia, de toda aquela odisseia, né? Com sexo e experiências, mesmo assim ela continua crescendo, combatendo, buscando seu espaço e atinge o grau máximo, né? Tudo mais. Eu vou falar a respeito disso agora, né? Então isso é da parte astrológica, né? Agora, voltando ao filme, né, para quem quer ouvir um pouco sobre o filme, né, o contrato de aprisionar, né, a bela donzela, né, ativa o lado narcísico de Duncan, né, e ele vai à mulher, convence a mulher de saírem os dois, né, mas a proposta dela, de Bela, né, é para levar para viajar. E aí, a princípio está tudo bem, mas depois, né, ela começa a se sentir aprisionada, né? E aí tem uma hora do navio, né, que ela fala assim, ela não se contenta, né? Ela fala assim, eu quero degustar, eu quero devorar, né? E ela tem a liberdade de pensar, né? E ela pergunta, então, por que as pessoas não fazem amor o tempo inteiro, né? E a Bela não se contenta, ela quer mais, né? O Duncan dorme e ela sai por Lisboa futurista, isso antes do barco, né? Antes do navio. E ela se aventura no prazer de comer, escutar música, tem até uma fala do fado, juntos não somos um todo, no sufocante, agora somos três. E aí em seguida ela vê um casal brigando, observa e sai daquilo. Mas aquilo ativa a memória não da Bella Baxter, mas da anterior, da Vitória, né? Que ela vê um casal brigando e depois ela sobe e ela vai até lá em cima e olha a vista. E nessa hora o corpo traz uma memória emocional, né? Que ela lembra do momento do suicídio. E nessa hora ela vomita. Não é pela comida, é pela memória emocional que está em algum local do corpo dela, não no cérebro, mas as emoções, ou vinculada à alma, ou vinculada
a partes que trazem essa emoção no corpo. Muito bem colocado pelo diretor Yorgos Lanthimos, né? Na evolução mental e emocional, ela mantém o espírito livre, falando sempre a verdade do que acredita. E esse é um traço também de Plutão e Aquário, né? Vida de aventuras. Bela tem muito a descobrir, né? E a cena maravilhosa é quando ela vai dançar, né? E ela traz uma liberdade de expressão. A questão que depois que acaba a dança, ela senta, o cara pisca para ela pisca para o cara, e aí começa a tal da parte também combativa e de ciúmes da estrela farsa, né? E Duncan não consegue acompanhar essa liberdade, ele sofre de ciúmes, briga, faz drama, se machuca, e as suas falas de choro, tem uma hora que ela fala, você não tá chorando, né? Não tá chorando. Aí ela fala assim, eu não estou entendendo esse sentimento complicado. Essa parte, pessoal, é a mais importante, porque a partir daí ela não se conecta com a conversa narcísica, ela não é a oligofrênica que fica obediente, igual o Terta fala pro Pantaleão, verdade, verdade. Igual muitas pessoas abaixam a cabeça, engolem uma relação que não é legal e vai deixando o cara, o narcisista e o psicopata dominar a relação, né? E essa hora a pessoa fala, eu não estou entendendo esse sentimento complicado. Que pessoa que confusa é você, Duncan. Duncan diz, ele vai tentando o quê? Ele tenta estratégias. Para quem já viu o filme vai entender. Ele tenta estratégias uma atrás da outra para tentar manter esse vínculo entre a relação narcísica, ou seja, ela através dele olha para ela e fala, nossa, como eu sou bela, Baxter, né? Mas essa bela não tem a ver mais com o Narciso. Essa que é a parte linda desse filme. E depois tem uma outra parte muito legal. Duncan diz seu apoio ao espírito aventureiro, mas aprisiona ela numa caixa e a leva a um barco em espanhol, a um navio. E aí ela fala assim, mas é impossível prender e aprisioná-la, né? Ela se recusa, né? Ela não quer mais ficar nesse processo quando ela percebe, e também uma memória emocional do que ela tinha antes, como a Vitória, né? Antes de se suicidar. Duncan não tem mais estratégia, nem condições de segurar a relação de uma forma diferenciada. E aí o que acontece? Ele entra numa crise. O Duncan, que é o Mark Ruffalo, ele tenta, inclusive lá na frente ele chega, vamos casar, vamos namorar, vamos não sei o quê. Tudo que ele propõe é uma conversa que é do Plutão antigo, do Plutão em Capricórnio, que agora essa estrela farsa entra em Aquário, não tem mais vez. Óbvio que existe uma órbita grande, né, que a gente pode considerar, principalmente na parte psíquica, quando a gente fala da astrologia, que aí no planeta a estrela pode ficar um tempo e ainda algumas gerações podem ter ainda esses traços doentios e da relação narcisista, né? E tem muito psicólogo e psicóloga já trabalhando isso em clínica para que o tema seja trabalhado e a pessoa possa exercer uma função que a gente tem como referência a Bella Baxter, da Emma Stone. O diretor exalta e busca a liberdade, aventura e não se prende ao sexo, né? Mesmo assim, o Duncan fala, me perdoe por ter te raptado você, mas foi por amor, né? E esse tipo de relação não existe, né? E ela pede para mostrar que sentimento é esse. Uma hora ele fala que ama, ele fala, que sentimento é esse? Me explica mais a respeito disso, né? Agora, no navio, a Bella Baxter, ela conhece o Harry e a senhora Marta, eu acho, né? E as falas são muito verdadeiras, né?
o onde é que eu coloquei aqui? É Gerard Carmichael. Rotaniel, né, de Roche, né? Roche Aniel, Gerard Carmichael. Esse é o nome do ator, né? E ele vai falar muitas verdades sobre o socialismo, o capitalismo, e ele fala as verdades do jeito que são. Que, na verdade, tudo isso, né? Eu não vou entrar nisso, mas é muito interessante, é uma reflexão extremamente importante, né? E eles discutem sobre essa sociedade polida, né? E fala isso aqui é só uma destruição do ser humano. O ser humano está fadado à destruição se ele se mantiver nessa relação socioeconômica, política, sexual, tudo mais, né? E aí ele volta depois desesperado, pega o livro, joga o livro. Essa senhora, que ela é a atriz, o nome dela aqui, eu tinha anotado em algum lugar. Vamos ver aqui. Não sei o nome da atriz, mas ela é fenomenal, que é uma senhora que ela mostra esse assunto da sexualidade já na idade maior, mas ela mantém o prazer. Então ela fala, eu não transo há 20 anos. E ela fala, não, você tem que transar. Eu falo, não, mas ela tem prazer, você vê, ela tá livre, ela tá leve, ela tá solta, ela não tá presa a essas regras narcisistas ou psicopáticas, né? E aí ele tenta jogar ela no navio e tudo mais, e fica desesperado, né? Cada vez que ele fica desesperado, ele começa a beber, começa a jogar, até que uma hora, né, ele vem para ela e fala, quer casar comigo, né? Ou eu vou me matar, né? Qual é a sua proposta, né? Ela não entende essa proposta. A Bela representa uma nova fase das mulheres no mundo, né? Mesmo que em algumas sociedades ainda haja uma repressão e uma regressão, ela mostra essa possibilidade. Através da cultura a gente vai ver isso ocorrer. Inclusive profissional, como é no final do filme, né? E o Duncan representa a sociedade atual, ou antiga e atual, né? Que não vai se adaptar ao novo sistema de Bela, que não vai se adaptar à farsa entrando definitivo em Aquário, né? Óbvio que isso aí demora alguns anos, porque a estrela, para andar um grau são 72 anos e tudo mais, né? Nascemos e morremos numa sociedade linda. Sou banquete em evolução, né? Jogar livros do barco lembra o sistema de poder que queimaram livros de vários povos, Inquisição, também em outros países também, na China também, então tem tanto com judeus como com chineses, né? Os chineses, meu mestre chinês, ele falava que eles escondiam os livros nas paredes com barro, para que fosse, depois dessa época política difícil, que as pessoas pudessem ler os tratados de medicina tradicional chinesa, de filosofia, etc. E o mesmo com a Torá, e o mesmo com o Talmud, e o mesmo com o Zohar, e o mesmo com livros judaicos, né? E Duncan faz isso, mostrando um sistema de poder, porque ele está sem estratégia, ele não sabe negociar, ele não sabe combater, ele não sabe argumentar. Então o que ele faz? Eles brigam de uma forma e começa a vir a violência, e há sempre o perigo de morte na batalha, né? O Duncan se deprime, bebe, joga, né? E ele vê que a única forma de resolver a dificuldade, na ideia dele, é assassinar a senhora, a Marta, mas ele não logra, ele não chega a fazer isso, porque ele não tem traços de psicopata, ele tem traços narcisistas. E aí ele se fecha na bebida, né, sem escapatória, a estratégia dele tá zerada, ele não sabe como se relacionar, né? E também depois que ela vai para a prostituição e tudo mais, o mesmo ocorre, ele se afasta cada vez mais,
mas ele retorna com uma pequena vingança quando ele traz à tona o passado da Bella. Eu vou parar aqui para fazer a segunda parte e passo para a terceira.